Olá, no Direto ao Ponto de hoje, vamos falar de uma matéria especial do broadcast político que mostra o presidente Jair Bolsonaro se articulando aí para as eleições, articulando aí a entrada dele em alguns casos, como São Paulo, né, acabou derrubando o eleito dele, né, que é o Russomano. Vamos ver aí um panorama de como está essa movimentação. O nosso editor, Gustavo Porto. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Beth. Bom dia a todos. Mais uma vez, o Bolsonaro, né, disse que ia ficar fora das eleições, eu não quero entrar, mas entrou de sola, né, convocou aliados ali, mas o apoio dele, em alguns casos ali, está servindo, como você mesmo lembrou, né, no reporte, uma âncora, está puxando os candidatos para baixo, né, Gustavo? É isso aí, Beth. É um material bem legal que a gente soltou agora pela manhã no broadcast político, né, que foi produzido pelos repórteres de Brasília, Camila Turtelli e Daniel Vetterman, além do Eduardo Gaia, né, em São Paulo, que mostra, a gente fez um levantamento nas pesquisas eleitorais, que os candidatos apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro ou derretem ou patinam aí nas pesquisas eleitorais, Beth. Um exemplo mais clássico disso é o candidato Celso Russomano, candidato do Republicanos à Prefeitura de São Paulo, que vem caindo nas pesquisas, deixou o primeiro lugar nas pesquisas, né, eleitorais, perdeu o primeiro lugar para o prefeito e candidato à reeleição Bruno Covas, e agora está disputando, correndo até o risco de não ir para um segundo turno nas eleições. Aí faltam um pouco mais de 2 semanas para o primeiro turno, ele corre o risco de não ir para o segundo turno, né? A gente conversou com o marqueteiro do Russomano, Elcinho Moro, né, Mouco, né, que foi que foi herdado aí curiosamente do Michel Temer, né? Ele era um dos assessores mais próximos de Michel Temer e falou que o derretimento, inclusive ele até fez piada com o derretimento da candidatura de Russomano, disse que o derretimento é quando o gelo vira água e que o que interessa para o Russomano é ir para o segundo turno das eleições, Beto, que seria um feito aí inédito para o Russomano, né? Além disso, Beth, a gente deu outros exemplos, né? O candidato, inclusive citado pelo Bolsonaro essa semana, o candidato Bruno Engler, em Belo Horizonte, que está bem mal nas pesquisas, assim, tudo bem, todos os candidatos Não, todos estão, né? Lá o Calil vai ganhar disparado em primeiro turno, Exatamente, assim, né? exatamente. O prefeito e candidato à reeleição. Atual prefeito candidato à reeleição. Exatamente. O Calil, ele tem aí em torno de 60% das intenções de votos, Exatamente. caminha para vencer aí no primeiro turno. Lembrando que em Belo Horizonte, sim, são mais de uma dezena de candidatos a prefeito, né? Outro exemplo também é o Marcelo Crivella, no Rio de Janeiro, né? Que é foi apoiado por Bolsonaro, que está tendo dificuldades também de ir para o segundo turno. Prefeito e candidato à reeleição. O Eduardo Paes, que é o ex-prefeito, tem em torno de 30% nas pesquisas, né? Entre 25% e 30% nas pesquisas. E o Marcelo Crivella disputa uma vaga no segundo turno, Beth, com 2 mulheres, né? A ex-governadora Benedita da Silva, do PT, e a Marta Rocha, que é delegada, né, e deputada, que tem do PDT, que tem empates, assim, os 3 aí estão empatados na disputa para ver quem vai para o segundo turno, segundo as pesquisas, com o Eduardo Paes no Rio de Janeiro. E vamos lembrar que, falando do Crivella, ele tem a máquina a seu dispor, né? Como o Bruno Covas em São Paulo. Numa eleição da pandemia, quem tem a máquina e o que mostrar acaba levando vantagem. Veja o Bruno Covas, né? Que está ali, provavelmente, a não ser que tenha alguma reviravolta, porque eleição, né, a gente só sabe quando as urnas são apuradas, né? Aí não se pode cantar a vitória antes, tal. Mas quem tem a máquina e faz uma boa gestão, né? Então, no caso do Crivella, ainda com apoio do governo federal, é um caso bem assim, para ser olhado com lupa, né, Gustavo? Pois é, Beth, e quem tem a maior máquina do país é o presidente Bolsonaro, né? O presidente Bolsonaro tem prometido que não iria gravar, não ia dar apoio a ninguém, mas ele meio descumpriu essa promessa. Hoje ele grava, o material que a gente soltou hoje mostra que ele grava até apoios assim para candidatos dentro do Palácio do Planalto, né? Um dos exemplos é o candidato à prefeitura de Petrópolis, o Elias Monte, que tem como apoiador, né? Não, correligionário, enfim, dentro
da campanha o deputado Daniel Silveira, né, do Rio de Janeiro, e fizeram vídeos aí dentro do Palácio do Planalto. Agora, isso, Gustavo, se fosse em outros tempos, onde a justiça ali, hoje eles estão deixando correr um tanto solto, porque antigamente os próprios candidatos à reeleição, eles evitavam usar a estrutura, porque isso podia ser visto como uso da máquina, podia dar até impugnação. Eu lembro do Alckmin, quando foi candidato, ele era uma coisa, ele fazia campanha na hora do almoço apenas. Ele, assim, uma vez eu estava acompanhando, foi um caso típico, assim, ele estava no metrô, né? Acho que foi campanha para o governo, ou ele estava disputando a prefeitura, eu não lembro. Ele pegou, ele foi no banheiro, tirou o terno, tal, estava com a camiseta de campanha, aí o pessoal falava, é o super Alckmin, né? Arranca a roupa, né, de governador para colocar de candidato. Então, assim, a coisa era levada tão mais a sério, né? Hoje a gente vê que corre um tanto frouxo a coisa, né? Porque não se grava, né? Dentro do palácio ali é uma estrutura, ok, hoje você tem um celular, um lugar, mas ali é um tanto arriscado. Mas parece que a coisa ali, isso daí hoje não dá nem processo, né, Gustavo? Pois é, Beth, as redes sociais, a legislação para as redes sociais é bem mais branca. Bem mais flexível. Para esse tipo de problema, ao contrário de fake news, por exemplo, de outras... Que é mais grave, né? Que é uma coisa... Mais grave. Agora, falando em Bolsonaro também, ele também não ajuda, né, Gustavo? Ontem, no Maranhão, aquela declaração, uma piada de mau gosto, homofóbica, falando do Guaraná Jesus, que é cor-de-rosa, é um símbolo do Maranhão, né? Todo mundo brinca, Guaraná Jesus e tal. Falou que tomou e virou boiola. Depois, à noite, na live, né, ao lado da Tereza Cristina, totalmente constrangida, assim, né? Tentava, né? Ele pedindo desculpa e tal. Mas é um tanto tosco, né? Isso daí, para o público convertido, ok, mas se ele quer angariar votos, somente numa campanha, né, Gustavo? Isso depõe contra os candidatos que ele apoia também. Eu penso assim, né? Pois é, e na live ele pediu desculpas, né, Beth? Ele falou que foi dito aí numa situação de brincadeira com um apoiador, enfim. Mas aí, como diria o governador Flávio Dino, que fez um trocadilho bem legal na fala dele, assim, é uma falta de educação. Ele vai servir Guaraná Jesus aí, até para os mal educados que forem... Mal educados, né? E para quem não tem Jesus no coração, né? Ele falou assim, foi interessante, né? Que o Bolsonaro, né, fala que é todo... Agora vamos ver como é que fica, porque ele pode ser processado, né, Gustavo? Ali, integrantes do partido do governador disseram que vão entrar. Vamos ver como é que fica. É mais uma briga aí, né? Que tudo acaba na justiça, né, Gustavo? Antigamente tudo acabava em pizza, agora a gente tem um novo bordão. Tudo acaba na justiça, né? Legal. E falar em acabar, só para completar, Beth, a gente está se esticando um pouquinho nessa sexta-feira, lembrando que segunda é feriado, a gente não tem um programa. Exatamente. A semana que vem vai ser muito importante, né? Você falou muito bem em acabar. É uma semana que pode acabar o ano para o governo, é uma semana que vai ser marcada por uma série de votações, possivelmente as últimas votações que podem ocorrer esse ano, né? Porque depois a gente tem as eleições e o 15 dias, pouco tempo, 13 dias de dezembro, né, antes do recesso, e uma eleição e uma semana que vai ter uma votação muito importante lá fora, que é o fim, né, do processo eleitoral nos Estados Unidos. Terça-feira, no dia 3 de novembro, quando se define aí quem vai ser o próximo presidente norte-americano, né? Lembrando que o presidente Bolsonaro apoia abertamente a reeleição de Donald Trump. Né? E, obviamente, com reflexos no Brasil, por essa razão, né, Gustavo? Ok, então, Gustavo, obrigada. Nós voltamos na terça-feira. Bom feriado para vocês. Obrigada, Bruno Nogueirão, que está fazendo a nossa ponte remota, e você continua acompanhando este e outros assuntos aqui no Broadcast Político.